E aí, piscinha, sou do YouTube, tudo bom? Aqui quem fala é Pamelinha Konoichi, sejam todos muito bem-vindos. O vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como é que eu vou fazer o meu bullet journal. Pra quem não sabe, bullet journal é, de certa forma, um caderninho de anotação onde você coloca tudo, seus planos, seus sonhos, os seus afazeres, tanto mensais quanto semanais, mas o que você vai colocar no seu bullet journal é uma opção sua. Você pode colocar coisa só do profissional, pode fazer como se fosse um diário do que você fez no dia ou do que você vai fazer ainda. O meu, eu não vou fazer do jeito tradicional, digamos assim. Eu quero fazer de um jeito diferente. Mas então eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou usar e vou explicar o jeito que eu vou fazer. Então, os materiais que a gente vai usar são um caderno. No meu caso, eu vou usar um sketchbook porque eu não quero nada assim que tenha folhas. Eu prefiro desse jeitinho aqui que eu acho que fica mais organizado e mais bonitinho. Só que também, se for melhor pra você, você pode usar um desses assim. Se você achar melhor, se você preferir. Eu não gosto por causa dessas divisórias assim, sabe? E também eu não gosto de usar por ordem de data, entendeu? Eu acho que é um desperdício completo de folhas. Mas quem gosta, gosta. Quem não gosta, tá ok. Para organizar o nosso caderninho, eu vou utilizar canetinhas coloridas. Eu tenho as de ponta fina da Faber-Castell, que eu acho elas muito boas. Então, eu vou usar elas para determinar qual é o tema do que eu estou escrevendo. Depois eu explico melhor. No meu, eu também vou usar post-its para anotar alguns recados, algumas observações, coisas que podem ser temporárias quanto só uma coisinha pequena que eu esqueci de colocar no que eu estou escrevendo. Vou usar também canetas normais de escrever, que eu uso na escola. Eu vou usar essas aqui porque eu acho elas boas, né? E também porque eu não vou só usar essas aqui, vai acabar muito rápido. Então, ter dessas aqui também é bom. Se você não tiver desse tipo de caneta, pode usar aquelas coloridas que se compra para kit escolar mesmo. Elas também são muito boas. Mas como eu sou uma pessoa que usa muito preto, eu vou usar as canetas pretas de reserva. Porque a minha tinta preta dessa caneta aqui, né, ela já está meio triste, sendo que ainda está no começo do ano. Olha só a tristeza dela. A verde, não usei absolutamente nada. A azul, só um pouquinho, tá marcado até aqui, de tanto que eu usei. E a vermelha, nem dá pra ver. Então, a preta é a que eu mais uso, então é o que eu mais vou precisar de caneta. É sempre bom estar preparado e sempre estar organizado. Sem contar que eu uso esse tipo de caneta aqui também, porque são muito boas. Essa aqui eu uso para fazer algumas coisas que são mais importantes, digamos assim, os pontos principais do que eu estou escrevendo. E essa aqui pode ser tanto para fazer, para sublinhar, ou para riscar alguma coisa que é desnecessário ou fazer algum detalhe. Uma coisa importante também no bullet journal é você ilustrar o que você está fazendo, para deixar mais bonitinho. Eu acho legal, pelo menos. Também vou usar essa aqui, que é a minha reserva. Vou usar o corretivo também. Eu uso o da Cis atualmente. Mas se você tiver o de fita, eu também aconselho que ele é bem mais prático. Só que, infelizmente, ele acaba antes, né? Essa é a tristeza dos de fita. Lapiseira ou lápis e uma borracha para anotar algumas coisas, para dar uma diferenciada no que você está escrevendo. Por exemplo, se você estiver escrevendo alguma coisa, por exemplo, tirado de uma pesquisa ou algo do tipo, aí você quer colocar uma observação sua ou uma opinião, faz de lápis para diferenciar, para você saber a diferença entre um e outro. Também vou usar marcadores de texto, porque eles são bons para
destacar algumas coisas, como é a função deles. Esses aqui são todos os materiais que eu vou usar no meu bullet journal. Eu posso não usar todos eles hoje, mas ao longo do tempo eu vou usando. Isso tudo aqui vai fazer parte do meu bullet journal, mas eu vou mostrar para vocês como que eu vou organizar. E pelos poderes da edição, já só vamos mostrar aqui o meu sketch. Eu sou canhota, então para facilitar a minha vida, eu decidi fazer o meu bullet journal igual os cadernos e os livros japoneses. Fazer ao contrário, começando por esse lado aqui. E eu já fiz aqui, ó, as marcações das cores das minhas canetas. E eu vou escrever de preto aqui na frente para designar o significado de cada caneta com base no que eu vou escrevendo. Isso aqui vai ser para demarcar as linhas e para eu colocar atrás da folha para não marcar o que tá atrás dela. Só que óbvio que ela tá dobrada para caber no sketch. Mas eu só vou aqui escrever o significado de cada coisa, aí eu já volto aqui para mostrar para vocês. Ui! Voltei! Eis que uma pessoa tenta fazer uma coisa para facilitar o entendimento do que está fazendo e só deixa mais complicado. Eu expliquei aqui tudinho de uma forma que eu consiga entender, de uma forma que eu consiga fazer as minhas coisas usando tudo do jeitinho certo, porque assim que eu bater o olho eu já vou saber, ah, aqui é de tal coisa, ah, aqui é de outra coisa. E eu meio que exagerei nessa parte. Aqui são todos os assuntos, as categorias das cores das minhas canetinhas, planos para o futuro, novidades, viagens, ideias, compromissos, histórias, porque eu escrevo, né? Eu tô escrevendo 2 livros sozinha. Qualquer dia eu falo sobre os livros para vocês. Sonhos e pesadelos, que eu gosto de colocar para fora. Se eu seguro eles, eu acabo ficando mal por causa disso. Desenhos, séries e animes para ver, desabafos, livros para ler, afazeres e teorias. Eu deixei tudo classificado assim bonitinho para eu saber que caneta que eu uso nessa parte rosa aqui que tá nos títulos. Foca, filho. Aí mesmo. Essa parte rosa eu vou substituir por essas cores de canetinha para identificar o assunto no que eu tô escrevendo. Aqui de comemoração, poemas, os subtítulos, porque às vezes eu tô falando de um assunto específico e acabo envolvendo outro no meio. Então, eu já faço assim para ficar organizado. Aqui os meus tipos de tópico, eu gosto de deixar diferente para eu perceber a diferença entre um e outro, porque eu gosto de colocar bastante tópico quando eu tô fazendo a explicação. Então, é bom eu diferenciar os passo a passo, as situações, porque às vezes eu tô comentando de uma coisa, eu comento sobre isso em várias situações diferentes. É bom pra mim isso. Os fatos, porque eu coloco muita opinião, então eu preciso saber dos fatos também. Aí eu já coloco eles nos tópicos e deixo tudo certinho. Os pontos de vista, porque eu converso com muitas pessoas, às vezes elas têm pontos de vista bem interessantes, só que diferentes do meu. Aqui, opinião, que pode ser tanto a minha quanto a dos outros, mas é bom deixar marcado. E aqui, de escolhas. Eu sou muito complicada nas coisas, eu posso até estar parecendo frescurenta, mas quanto mais organizada eu aprender a ser, melhor vai ser a minha vida. E isso vale para vocês também. Bom, eu acho. Porque para todo mundo conseguir viver nesse mundo precisa ter pelo menos um pouco de organização. Eu marquei aqui as divisórias. Sabe quando você acaba de escrever, mas não chegou no final da folha e para não dispersar você vai escrever embaixo? Ao invés de eu só colocar o título, eu faço uma dessas divisórias para mostrar, olha, é outro assunto, ok, Pamela? Não misture as coisas. Aqui vai ser literalmente outro assunto, porque uma hora eu posso estar falando das minhas teorias, mas logo depois eu posso estar mandando um desabafo. Aí vai ficar tudo junto e misturado. Não é só pela cor que eu vou diferenciar. Eu vou diferenciar por quê?
uma hora eu vou escrever uma coisa, aí mais tarde eu vou escrever outra. Eu vou fazer essa divisória para mostrar, olha, aqui eu parei de escrever aqui, eu acabei aqui naquela hora. Aí agora eu tô escrevendo outra coisa em outro momento. É pra eu ficar atenta a isso. Aqui, de acréscimo, quando eu terminei de contar sobre o assunto que eu preciso, aí eu esqueci de alguma coisa, eu chego mais tarde para acrescentar alguma coisa. E aqui, para eu destacar a palavra-chave. Eu posso ter descrevido muita coisa, eu fiz um textão imenso. Só que aí ficou meio subentendido o que eu queria transmitir. Então, o que eu faço? Faço a divisória, ou assim, faço assim, um quadradinho no cantinho e coloco as palavras-chave para deixar mais fácil de entender. Os meus post-its, eu tenho 4 cores de post-it. Uma vai ser para importante e para conclusão, que é bem mais fácil quando eu precisar, quando eu não tiver muito tempo para ler tudo que eu escrevi, aí eu já tenho aqui direto a conclusão ou o que eu preciso fazer sem explicação. Observações e detalhes pequenos, que vai ser na parte de desabafo das minhas teorias, das coisas que vêm da minha cabeça que eu preciso explicar. Lembrete e imprevistos, porque às vezes eu vou ter alguma coisa para fazer, eu vou ter deixado marcado aqui. Aí eu deixei aqui o lembrete. Ok. Só que aconteceu um imprevisto. Nossa, eu tinha marcado de fazer uma palestra, só que opa, eu não vou poder ir porque eu marquei dentista justamente no mesmo dia. Não vai dar tempo. Coloque esse post-it aqui por cima. Dia, lugar e horário. Isso é quando for só para escrever uma coisinha rápida. É uma coisa no dia que eu vou ter que fazer e depois que eu fizer eu só posso tirar o post-it? Coloca no post-it o horário, o lugar e o dia, o lugar e o horário e pronto. Depois que passou, só tira o post-it. Pronto, acabou, é fácil. Aqui são as classificações por quê? Se eu tenho afazeres, eu vou deixar um espacinho aqui na lateral para eu colocar isso aqui. Se não deu certo, se deu certo, mais ou menos, se o que eu fiz foi mais ou menos, ou se eu esqueci. Eu gosto de deixar desse jeitinho pra ver se eu aprendo a me organizar direito, porque eu sou um desastre. Vocês sabem, eu gravo tudo sem roteiro nenhum, é uma bagunça. Mas eu tô tentando aprender a ser organizada. De um jeito bagunçado? Sim, mas eu tento. E aqui embaixo são meio que alguns códigos que eu vou usar de vez em quando eu estiver escrevendo com um pouco de pressa ou quando eu quiser deixar um pouquinho mais bonitinho o negócio. Se alguém só for folheando assim, não passou por isso aqui, porque normalmente é assim o negócio. Eu tô escrevendo, a pessoa vai abrir e vai olhar, ué. Ou só vai abrir assim do nada, abrir uma folha qualquer e vai ver, ué, que desenhos são esses? Mas vida de canhoto e de pessoa ao contrário é assim mesmo, não é? Sim, eu sei que é. Aqui cada um tem o seu significado. Tá bem confuso isso aqui que eu fiz, mas pra mim tá fácil de entender. É a mesma coisa com letra de médico. Pra gente é difícil pra caramba entender o que as pessoas inteligentes escrevem. Só que aí, pra eles, lê fácil, fácil. Isso aqui é a minha organização. Eu fiz esse bullet journal justamente para eu conseguir me organizar nas tarefas que eu tô fazendo, porque ultimamente eu tô tendo muita coisa para fazer para escola, meus afazeres de casa. Eu estudo psicologia sozinha em casa também, eu estudo inglês em casa através de um aplicativo, que é muito bom por sinal, eu tô aprendendo bem. Preciso determinar as minhas coisas, colocar meus pensamentos, minhas ideias em ordem, para eu saber o que eu levo para frente, o que eu deixo de lado por um tempo, ou o que eu deixo para lá de vez. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. E depois deixa nos comentários ou me marca em algum lugar se vocês fizerem um bullet journal para vocês.
Eu vou ficar postando no meu Instagram, provavelmente, no meu Instagram de desenho, que eu sempre deixo na descrição. Conforme eu for escrevendo no Bullet Journal para vocês verem as páginas em ação, sem ser só a bagunça da descrição. Mas é só isso por hoje. Não esqueçam de se inscrever se vocês gostaram, de ver os outros vídeos para ter certeza que vocês gostam do meu conteúdo, de curtir se vocês acharam interessante, se vocês acharam legal o vídeo, compartilhar para os seus amigos, me deixar feliz. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!